amante da radiologia. Boa noite, alunos. Boa noite, queridos colegas. Boa noite, ouvintes lá do meu Instagram, do meu canal no YouTube, Radiologia L Foco. Com imenso prazer que eu volto hoje para a unidade 3, parte 2. Já lancei a parte 1, certo? Unidade 3, parte 1. E agora eu vou lançar a unidade 3, parte 2, né? Porque eu vou dividir em partes que é muito grande, né? O contexto da unidade 3, ok? Depois que vocês visualizarem o slide, o assunto, lerem, estudarem, se inscreva lá no meu canal, viu? Radiologia L Foco no YouTube e deixe seu comentário, porque é muito importante você deixar seu comentário, porque aí, caso, né, eu tenha errado em alguma parte, né, ou algum comentário que seja para melhorar, entendeu? Isso é muito importante, porque o comentário é sempre construtivo, né? Serve para a gente melhorar, ok? Eu agradeço mais uma vez, né? A presença, a presença maçante aí dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus alunos da radiologia. E aí vamos agora entrar na parte de equipamentos, ok? O mamógrafo é composto por um gerador de alta tensão, uma torre mecânica com um braço em forma de um arco em C e um painel de controle. Recapitulando, equipamentos. O mamógrafo é composto por um gerador de alta tensão, uma torre mecânica com braço em forma de um arco C, um painel de controle, ok? Então, a continuação de equipamentos. Esse arco possui em uma das extremidades um cabeçote blindado, geralmente de chumbo, né, que contém um tubo de raio-x, ampola, o catodo, o anodo, o filamento, etc. O que todo mundo já sabe, né? Na outra extremidade está o buque, que representa um suporte para a mama, com espaço para isenção do receptor de imagem, o chamado, né, no meu caso, QCR, é o cassete, né? O chamado cassete. O book, além de servir de suporte para a mama e guardar o receptor de imagem, também possui uma grade antifusora, certo? Posicionada entre a mama e o receptor de imagem. E um dispositivo na parte inferior para o controle automático da exposição chamado CAI, que lá na outra unidade, na próxima unidade, unidade 3, a gente vai falar mais sobre esse CAI, o controle automático da exposição, ok? Recapitulando, equipamentos, continuação. Esse arco possui em uma das extremidades um cabeçote blindado que contém um tubo de raio-x. Na outra extremidade está o buque, que representa o suporte para a mama, com espaço para isenção do receptor de imagem. O buque, além de servir de suporte para a mama e guardar o receptor de imagem, também possui uma grade antifusora, ok? Posicionada entre a mama e o receptor de imagem e um dispositivo na parte inferior para o controle automático da exposição CAI. Vamos lá. Continuação. Próximo ao centro do braço, fica o encaixe para a bandeja de compressão da mama. A bandeja de compressão, no meu caso lá onde eu trabalho, existe duas bandejas de compressão. A 18 por 24 e a 24 por 30, ok? E tem também as bandejas para fazer a localizada. São duas, se não me engano. Como a mama deve ser examinada em diferentes projeções, o braço pode ser rotacionado sobre um eixo horizontal, permitindo a realização de diversas incidências. Eu já coloquei, fiz uma rotação
ele dá um ângulo de 360. De 360 graus. Eu já rodei, já fiz esse teste, ele dá um ângulo de 360. Mas geralmente, né, a angulação do médio lateral, ele está na faixa de 30 a 60 graus, mas o utilizado é 45 graus, tá certo? E a altura do braço também pode ser ajustada para acomodar as pacientes de diferentes alturas. O braço, ele se move, né? Você vai ajustar de acordo com a altura do paciente, ok? Então, os componentes do mamógrafo. Em A, como você pode ver aqui, eu estou colocando a seta do cursor do mouse. Aí é o tubo de raio-x, onde se encontra a ampola, certo? E no B é o book. E aqui é o encaixe, né, do cassete. Aqui é o compressor, a bandeja de compressão. Aqui, ó, bandeja de compressão onde está o cursor, ok? Aqui é o suporte. Aqui esse material é de policarbonato, suporte aqui. E aqui você pode ajustar, tá vendo? Você pode ajustar de diferentes tamanhos, né? E aqui essa parte aqui, ó, é o biombo, certo? De lá também tem esse vidro, da onde eu trabalho, tem esse vidro aqui de proteção. Ele tem na base de 2 milímetros de espessura. E aqui essa parte aqui é toda de chumbo, tá vendo? Essa parte aqui. Então, em A, o tubo de raio-x, em B, o book. E aqui, como eu já falei a você, aqui é o biombo. Aqui atrás é a mesa de comando, certo? Geralmente, o mamógrafo ele trabalha no automático, certo? Em casos específicos, desculpe, como prótese, você tem que colocar ele no manual, certo? Em outras partes, mas ele está no automático, ele vai trabalhar no automático, ok? Só em casos específicos, como prótese, que você trabalha com manual, que você tem que colocar o KV e o MAS, ok? Equipamentos em continuação. A maioria dos equipamentos de radiografia é desenhado de modo que o campo de imagem seja centralizado abaixo da fonte de raio-x. Só que na mamografia, a geometria do sistema é montada de modo que uma linha vertical imaginária saia da fonte de raio-x e passe rente à parede torácica da paciente e cruze ortogonalmente a borda do receptor de imagem mais próximo à paciente. Se o feixe de raio-x fosse centralizado sobre a mama, algum tecido próximo à parede torácica poderia ser projetado para o interior do corpo da paciente, onde, obviamente, não poderia ser registrado. E aí, nessa parte, se não for registrado, poderia ter uma lesão, entendeu? E aí poderia passar batido, né? Então, a geometria do mamógrafo ele foi feito com a linha vertical, para ele passar rente à parede torácica, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui para a gente ter uma ideia. Aqui, observe na figura a geometria básica do feixe para a mamografia. Aqui diz, no primeiro desenho, que é esse aqui, certo? Que eu estou com o cursor aqui, onde tem o nome receptor de imagem. O alinhamento está correto, certo? O desenho ao lado mostra a região posterior, tá vendo? Na linha vertical. Desculpe. O desenho ao lado mostra a posterior, o que seria perdido caso a geometria do feixe fosse centralizado. É essa parte aqui. Se o feixe fosse centralizado, ele ia perder essa região aqui, ó, da parte posterior, que poderia ter uma lesão, certo? Nessa região aqui passar batido, certo? Então, a, a linha ela está de modo vertical, ok? Então, se está no modo vertical, ele pega a parte da parede torácica,
da parte posterior, entendeu? Aqui, ó, da parte posterior. Já essa aqui ele está na linha centralizada. Você reparou que todo esse tecido aqui foi perdido? Então, aqui é a bandeja e aqui é a grade. E aqui é o receptor de imagem, ok? Aqui é a bandeja de compressão para comprimir a mama, tá vendo? Bandeja, a grade, antifusor e aqui o receptor de imagem. Então, o mamógrafo foi projetado, a geometria dele foi projetada para uma linha vertical, ó, uma linha vertical imaginária que sai da fonte de raio-x, passe rente à parede torácica da paciente e cruze ortogonalmente a borda do receptor de imagem, mais próximo à paciente. Então, se ela fosse uma geometria centralizada, ela não pegaria essa parte posterior, né, da parede torácica. Vamos lá. E o tubo de raio-x? O raio-x para imagem e mamografia são produzidos em tubo especialmente desenhado para esse tipo de exame. No interior do tubo, um filamento aquecido permite que elétrons sejam emitidos e acelerados por um campo elétrico e focados para atingir um alvo carregado positivamente, chamado de ânodo. Então, o tubo de raio-x, recapitulando, os raios-x para imagem e mamografia são produzidos em um tubo especialmente desenhado para esse tipo de exame. No interior do tubo, um filamento aquecido permite que elétrons sejam emitidos e acelerados por um campo elétrico e focados para atingir um alvo carregado positivamente, chamado de ânodo. Vamos ver na imagem? Observe na figura a produção dos fótons de raio-x. Os fótons de raio-x no tubo. A área do anodo sobre a qual os raios-x incidem é chamada de alvo ou ponto focal. Quanto menor o ponto focal, melhor a resolução da imagem. A escolha do material do ânodo é o molibdênio, ródio ou tungstênio. Depende do espectro de raio-x desejado. No meu caso lá, no caso da onde eu trabalho, o alvo, né, a pista e o filtro é de molibdênio, certo? Ele tem assim, ele tem uma certa ressalva em mama densa, porque seria interessante se ele tivesse a pista de molibdênio e o filtro de ródio, porque os feixes iam sair mais duro, feixe duro, né, para mama densa. Isso seria melhor, né? Então, lá onde eu trabalho é a pista de molibdênio e o filtro de molibdênio. Ele trabalha dessa maneira lá. Tem uns mamógrafos que são pista de molibdênio e filtro de ródio. Tem outros que é pista de molibdênio e filtro de molibdênio. Aqui você está vendo aqui o alvo, o ponto focal e aqui são os elétrons que saem do cátodo, ou catodo. Né? E aqui são os feixes, né, de raio-x. Então, galera, essa parte aqui 3, essa unidade 3, desculpe, parte 2, ela é menor, certo? Porque eu resolvi dividir para não ficar uma coisa, né, maçante, muito grande, entendeu? Mas espero que vocês tenham entendido. Deixe seu comentário com alguma dúvida que eu vou responder. Não deixe de fazer o comentário não, que isso é muito importante, não só para mim, mas para você também. A sua dúvida pode ser minha dúvida também, tá certo? Quero agradecer pelo carinho, a compreensão, a confiança, o respeito, né? E o tempo que vocês dedicam para dar uma olhada nas aulas. Tá sendo um prazer eu estar fazendo essas aulas, certo? Para mim isso aí é uma satisfação. É um modo também que eu tenho de estudar, certo? Mas é uma satisfação. Eu me sinto muito feliz quando eu estou fazendo esses slides aqui, porque eu sei que eu estou ajudando alguém, né? Isso é muito importante. E também não estou cobrando nada, né? A única coisa aqui que eu quero é poder ajudar vocês, tá certo? Fiquem com Deus,
que Deus proteja vocês. E lá no Instagram eu vou lançar hoje, né, essa parte unidade 2 ou unidade 3, desculpe, parte 2, porque a um já foi lançada. Então a unidade 3 tem a um e a 2, já está sendo lançada, tá certo? E lá no Instagram eu vou avisar, certo? Para vocês ficarem atentos. Tem momentos que eu falo inglês lá, digito inglês, porque tem pessoas de outro país, de outros países que estão lá no meu Instagram, certo? E aí, por isso que às vezes eu coloco em inglês, tá certo? Mas eu boto em português também. Muito obrigado, fique com Deus, uma boa noite.